Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos nessa noite abrir as nossas Bíblias no Salmo 146. Salmo 146. E na medida que você for achando, por gentileza, se coloque de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Não podemos fazer a leitura. Todos em pé. O texto nos diz o seguinte: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Oremos mais uma vez nessa noite e não feche sua Bíblia, por gentileza, para acompanhar toda a exposição. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pelo findar do mês de abril, por termos subido mais uma vez à tua casa, certos de que iremos escutar a tua voz, e que nesse momento, além de pedirmos o auxílio do teu Santo Espírito, peço que de fato seja a tua voz que aqui fale neste púlpito, que eu me cale e que tu fales aos nossos corações. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título que eu darei à meditação dessa noite é Louvor ao Deus em quem confiamos. E eu quero começar falando sobre confiança. E eu quero que você seja bem sincero comigo. Quantos de vocês permitiriam que lá da galeria o seu filho se jogasse para que eu pegasse aqui embaixo nos braços? Deus me livre, né, irmã? Não, você falou, Deus me livre. Mas por quê? Você não confia em mim? Pode dizer, não. Não nesse ponto. Pois é, esse foi um teste de confiança. Quando você tem um filho muito pequenino e você diz, meu filho, pode vir, papai lhe segura. Ele ainda hesita uma ou duas vezes, mas afinal de contas é o pai, ele vai se jogar. E ele até fecha os olhinhos assim e vai. E você segura. Você segura por dois motivos. Primeiro, porque é seu filho. Segundo, para que ele mantenha a confiança em você. Quantas vezes ele se jogar, tantas vezes você o segurará nos braços. Mas é óbvio que você não deixaria que isso acontecesse comigo, principalmente jogando seu filho da galeria. Porque nós não podemos confiar em outro que seja igual a nós. A nossa vida não pode estar nas mãos de alguém que está no mesmo patamar que nós. Porque nós sabemos que somos falhos, limitados. Só podemos colocar nossa confiança em alguém que tem mais poder que nós.
alguém em quem de fato nós confiamos cegamente, confiamos absolutamente e confiamos eternamente. Nessa noite então nós vamos meditar no primeiro dos 5 últimos salmos, que são denominados os aleluias. Você percebeu que o versículo 1 começa com aleluia. Não vou pedir que você faça isso agora, mas em casa você pode observar os outros 4 salmos, 47, 48, 49 e os 150, todos eles começam com aleluia. Por isso são denominados os aleluias. Eles são hinos de louvor ao Senhor. É isso que a expressão aleluia significa: louvai ao Senhor. Apesar de ser um texto coeso, inteiro, ele não tem divisões, mas para fins didáticos nós vamos adotar aqui 2 divisões. Uma que vai do versículo 1 até o versículo 5, outra do versículo 6 até o versículo 10. Primeiramente eu quero apresentar a vocês a alegria daquele que confia no Senhor, e num segundo momento os motivos pelos quais nós podemos confiar no Senhor. Então voltemos ao versículo 1 e 2. Versículo 1 diz: aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Veja só, quando o salmista nos diz aleluia, ele não fala isso de uma forma simples, como quem está lendo uma receita de bolo. Aleluia. Mas é um brado de louvor, é uma expressão que ele deve se utilizar dela, realmente colocando vida nessa expressão, colocando o seu coração naquilo que diz, porque depois ele vai dizer: louve, ó minha alma, o Senhor. Primeiramente então ele nos mostra aqui uma exortação aos homens, especialmente aos santos, para louvar o Senhor. É um convite a louvar ao Senhor, o Senhor que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor do mundo, que o criou e que o sustenta, e de quem nós recebemos todas as bênçãos e misericórdias, sejam elas temporais ou espirituais. E ele diz: louve, ó minha alma, o Senhor. Isso faz você lembrar de outro texto do Saltério, Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Louve, engrandeça, eleve a Deus a sua adoração, ó minha alma. O salmista não apenas emprega os seus instrumentos para louvar o Senhor, ele sabe que o louvor ao Senhor vai muito além do seu cântico. Ele também não emprega somente a sua voz para louvar o Senhor, ele empenha todo o seu ser para louvar ao Senhor, para honrar o Senhor, para engrandecer o Senhor. Essa é uma exortação que nos serve como orientação para a nossa caminhada cristã. Nós temos louvado ao Senhor além dos nossos cantos? Ou o nosso louvor ao Senhor se resume aos momentos em que somos acompanhados de instrumentos musicais? A nossa adoração é somente melódica, ou ela é íntegra no sentido de ser com toda a nossa vida? Todo o nosso ser deve estar envolvido no louvor ao Senhor, até porque não adianta abrirmos as nossas bocas aqui para cantar louvores ao Senhor e durante todos os outros dias das nossas vidas não vivermos para o louvor desse mesmo Senhor. Ele nem receberá como aroma suave nem o nosso cântico do domingo, e muito menos a nossa vida do restante da semana. Após conhecer o Senhor e passarmos pelo novo nascimento, os nossos lábios devem cantar hinos de louvor a Ele. Os santos que são chamados aqui a louvar ao Senhor, como o salmista louva com toda a sua alma,
devem ter em seus lábios hinos de louvor a Ele. A sua mente deve cogitar acerca da grandeza e da bondade do Senhor, e por isso louvá-lo. Mas ainda, o nosso coração, que é ricamente habitado pela sua palavra, deve aprender a lhe render louvores nos momentos de abundância, mas também nos momentos de escassez. O nosso corpo deve ser apresentado a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável, o nosso culto racional. E ele diz: eu louvarei o Senhor por toda a minha vida, no versículo 2. É uma pergunta retórica, mas é necessário que se faça. Você tem motivo de louvar a Deus hoje? Pelos améns, vários têm. Mas eu espero que todos, mesmo que não tenham falado, tenham motivos para louvar a Deus. Mas não somente hoje, que você acordou bem, que você está bem vestido, num domingo à noite, num templo bem organizado, com imagens novas e agora com uma resolução muito melhor, me ouvindo perfeitamente, estando aqui na frente, estando lá atrás, estando lá em cima, tendo se alimentado antes de vir ao culto, ou irá se alimentar após o culto. Mas eu espero que você tenha motivos para louvar ao Senhor por tudo que você já viveu até hoje, e que você saiba que haverá ainda muitos motivos de louvar ao Senhor por tudo que Ele ainda vai fazer você viver sobre a terra. Nós temos tantos motivos, meus irmãos, para louvar ao Senhor, para dedicar a Ele a nossa gratidão, de tal forma que todo o transcorrer da nossa vida é insuficiente para o cumprimento dessa tarefa, de louvar ao Senhor pelos seus benefícios. É vital que nós gastemos os nossos dias vivendo para o louvor dEle, porque sabemos que eles não serão representação de nem 1% do que Ele fez por nós. Todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, ainda assim parecerá pouco diante de tudo que Ele fez. Então, que toda a nossa vida, tanto no sentido físico, estando aqui na terra, quanto no sentido temporal, hoje e no porvir, seja devotada a louvor do Senhor, por quem Ele é. Quantas vezes você tem orado dizendo: Senhor, muito obrigado por quem o Senhor é na minha vida? A gente se acostuma tanto a dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu um carro novo. Senhor, muito obrigado porque eu passei no concurso. Senhor, muito obrigado porque hoje eu saí para almoçar num restaurante. Mas quantas vezes a gente tem dito: Senhor, muito obrigado por ser meu sustentador. Senhor, muito obrigado por ter mantido a fé no meu coração. Senhor, muito obrigado por não ter me deixado vacilar nas minhas decisões e continuar te glorificando. Senhor, muito obrigado porque os luminares continuam trazendo a sua luz sobre mim, eu posso enxergar de dia, de noite. Muito obrigado pelo ar que eu respiro. Muito obrigado por ser aquele que sustenta os meus pés sem vacilar, apesar das tentações que me sobrevêm. Pouquíssimas vezes nós temos agradecido a Ele simplesmente por quem Ele é, mas além disso, pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda vai fazer em nós e através de nós. Lembre-se, você não foi chamado simplesmente para que Ele lhe abasteça de vida e vida com abundância, mas para transmitir a mensagem que vai fazer, através da ação do Santo Espírito, com que outros tenham vida e vida em abundância. E Ele diz: cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, não apenas nesse mundo, mas no mundo vindouro, porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. O nosso louvor não termina aqui. Quando o louvor terreno encerrar, o louvor eternal substituirá de forma sublime e gloriosa. Os salvos em Cristo vão ter por obra principal e eterna louvar a Deus na beleza da sua santidade. Ah, pastor, então deve ser uma coisa muito monótona a vida eterna, porque a gente só vai ficar louvando. E o que é que você quer mais fazer depois de tudo que você recebeu na terra? Louvar o Senhor, continuar vivendo para a glória dele.
por toda a eternidade. Porque sem Ele, nem vida nós teríamos. E como eu bem falei, todo o nosso tempo de vida sobre a terra é insuficiente. Por isso Ele nos deu a eternidade, para que continuemos vivendo para o louvor da sua glória. Nós somos chamados para isso. Só que agora bem pertinho dele. Mais ainda, o louvor que nós entregaremos a Deus na eternidade não vai ter hora para acabar. Daqui a pouco eu sei que vai dar 8 horas ali. Não agora, são 7h20. Mas eu sei que quando der 8 horas, as nossas pernas vão começar a se mexer um pouco mais nos bancos. A gente já começa a perceber que daqui a pouco o ônibus vai vir. Vai ficando um pouco mais tarde para pedir um Uber na frente da igreja. As pessoas que têm carro já saíram e vai ficando um pouco mais esquisita a Juscelino Kubitschek. É hora de acabar o culto. Mas lá não vai ter isso. Não vai ter hora para acabar esse louvor. Vai ser melhor que a gente não vai nem precisar usar relógio, até porque o tempo de Deus não é o tempo da gente. Meus irmãos, é infinita a nossa gratidão. É infinito o nosso louvor. Sabe por quê? Porque é infinito o nosso Deus. Mas versículo 3 e versículo 4 nos dizem o seguinte: não confie em príncipes. Parece que ele agora vai falar de outra coisa, né? Ele diz que vai louvar o Senhor por toda a sua vida. Enquanto ele viver, ele vai cantar louvores ao seu Deus. Mas agora ele vai para um ponto da confiança. Ele diz: não confie em príncipes. Ele sabe por que está dizendo isso. Porque ele sabe que só pode confiar no Deus a quem ele quer louvar durante toda a sua vida. O Deus que nunca o desamparará, que nunca o desapontará e que sempre lhe será suficiente. Não confie em príncipes. O puritano John Gill comenta que não se deve confiar em príncipes estrangeiros, em alianças que você possa fazer ou em confederações com eles, nem nenhum da sua casa. Sabe aquela pessoa que você mais ama dentro da sua casa? Não confie 100% nela. Sabe você? Não confie 100% em você mesmo. Parece chocante, né? Eu não posso confiar em mim mesmo. Não. Tem alguma coisa dentro de você que pode promover algumas ações das quais você se arrependerá por toda a sua vida. Então não confie em você mesmo. E ele continua dizendo: Davi não desejava que o seu povo confiasse nele. Só fazer aqui uma observação: esse salmo não é de Davi. O 145 sim, mas o 146 não. Ele não tem descrição do seu autor, para que depois a gente não diga: Davi falou isso. Não. Mas ele está colocando que aquele que escreveu mais salmos, quase metade deles, 73, e que foi rei sobre Israel, não desejava que o povo confiasse nele, mas que confiasse no seu Deus. Ou seja, Davi não procurava fazer com que as pessoas confiassem no seu staff, nos seus colaboradores, nos seus nobres, nos cortesãos, mas no Senhor Cristo, que, como Cristo é objeto de louvor, também é o objeto apropriado de confiança. Então, o que o salmista aqui está querendo nos dizer é que aquele a quem eu vou devotar todo o meu louvor também é o único a quem eu devo devotar toda a minha confiança. Spurgeon aponta que ao confiarmos em outros que não seja Deus, nós o desonramos. Quando eu digo assim: eu boto a maior fé em fulano de tal, ele vai resolver tudo para mim, vou botar todos os meus documentos na mão dele e ele vai me trazer tudo pronto. E a gente não ora, e a gente não procura entregar as nossas causas na mão de Deus. Sabe o que nós estamos fazendo? Desonrando a Ele. Porque estamos achando que alguém nessa terra tão falível quanto nós, que tem os pés de barro tanto quanto nós e o telhado de vidro tanto quanto nós, tem mais poder que Ele para resolver as nossas pendências. Um segundo aspecto: nós nos rebaixamos porque achamos que alguém
que está no mesmo patamar que nós, pode receber as nossas vidas em suas mãos e regê-la, quando muitos conseguem ser bem piores que nós, em alguns aspectos. Então imagine que você, que tem a luz do Evangelho, que compreende o que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus, coloca a sua vida nas mãos de uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus, para que ela conduza o seu caminho. Você está se rebaixando, porque você está confiando em uma pessoa que tem menos capacidade de acertar do que você, e os erros dela vão levar você à ruína, porque você vai seguir o caminho que ela indicar. Mas quando nós confiamos em alguém que não seja Deus, além disso, nós sempre vamos nos desapontar, porque qualquer pessoa que não seja Deus é limitado nas suas ações e nem sempre vai poder nos ajudar. Ele diz: não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Não importa quão grandes os príncipes sejam ou pareçam na sua honra, na sua estima, eles são apenas filhos de homens, ou, utilizando uma palavra emprestada de pastor Rondo, filhos de Adão. São homens mortais, são frágeis, são finitos, morrem como todos os demais homens. Mas nenhum homem ou filho de homem deve ser confiável. Nenhum. Porque há de fato um filho do homem em quem se deve confiar. O verdadeiro Deus, aquele que é sobre todos e que reina para todo sempre. Nesse nós devemos colocar nossa confiança, porque ele não é homem para que minta, e nem filho de homem, surgido de carne, criado por alguém para que ele se arrependa do que faz. E outra, se ele não fosse o verdadeiro Deus, o grande Deus, Deus sobre todos, que reina para sempre, ele não seria o objeto apropriado de confiança, porque não há ajuda e não há salvação em nenhuma criatura. Atos 4,12 nos diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ninguém se importaria comigo e com você se não fosse Ele. Ninguém daria sua vida por mim e por você se não fosse Ele, de forma alguma. Quantas vezes você vai contar seus conflitos pessoais, suas dificuldades, suas debilidades, seus problemas de saúde, e uma pessoa muito insensivelmente diz: deixa de pensar besteira, isso depois passa, tira isso da cabeça. Quantas vezes tratamos insensivelmente pessoas que estão a ponto de tirar a própria vida? Quantas vezes utilizamos palavras pejorativas para problemas psíquicos extremamente graves? Muitas vezes o ser humano não se importa com o seu semelhante, em questões do dia a dia, que dirá quanto à salvação dele. Você realmente acha que a pessoa que mais diz amar você sobre a face da terra se entregaria para que você fosse salvo? Não sei. Eu sei que Deus enviou o seu Filho para que se entregasse por mim e por você. Ele não prometeu simplesmente, Ele cumpriu. Porque por mais que eu ame e diga: eu me colocaria na frente de um carro por você, eu não sei se realmente eu conseguiria cumprir. Mas Ele não disse: eu me colocarei numa cruz por você. Ele subiu e fez, e está consumado, e nós somos salvos, e estaremos com Ele para todo sempre.
Porque nós não devemos confiar nos príncipes, meros mortais incapazes de salvar. Porque no versículo 4 a gente percebe que quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Quando o último dia de vida dos poderosos, dos príncipes chegar, meus irmãos, e eles pararem de respirar, e o coração deles parar de bater, e o último sinal vital, que é o cérebro, parar de mandar os comandos para o restante do corpo, as ações que precisam ser executadas não forem mais, eles morrerão e retornarão ao pó do qual foram formados e sobre o qual viveram. Acabou. Em um segundo, a última aspiração. E quando expirarem, expiraram de verdade. Por mais posses e propriedades que eles tenham angariado na vida, na morte só vão ocupar largura suficiente para que caiba a sua sepultura. Do que adianta? Eu tenho 36 imóveis para aluguel. Mas eu construí 5 prédios de 20 andares em Campina Grande. Eu sou dono de praticamente toda a Maciel Pinheiro. Quando você morrer, precisa de provavelmente 2 metros por 80, tamanho do seu caixão. Se tiver cheio demais o jazigo, vão tirar um saquinho com os ossos de seus antepassados e vão colocar você no lugar, até que você seja tão decomposto com o passar do tempo que venha outro substituir você na mesma gaveta. Nós podemos, meus irmãos, colocar a nossa confiança em alguém que tem essa fragilidade quanto à sua existência? Nós podemos colocar a nossa vida nas mãos de alguém que hoje é carne e osso, mas daqui a alguns anos vai ser só osso, e depois de outros anos nem isso? O salmista, nos mostrando isso, volta para Deus a sua atenção e diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Meus irmãos, não confiem em príncipes, eles são mortais, eles são finitos, eles são incapazes de salvar. No dia que eles morrerem, como todos nós vamos morrer, o espírito deles se vai, eles vão voltar ao pó. Naquele mesmo dia, todos os seus planos não vão existir mais. E agora? Você só tem uma pessoa a quem você pode recorrer, a única que realmente você deveria ter recorrido durante toda a sua vida: o Deus de Jacó. É bem-aventurado aquele que, entendendo a finitude da vida, deposita a sua confiança naquele que é eterno, naquele que é poderoso, naquele que é soberano. E o Deus de Jacó, como sendo o criador de todas as coisas, é o único que tem sabedoria para administrar todas elas. Como sustentador, é o único que nos ajuda nas horas de necessidade. Eu espero que isso não aconteça na sua vida, mas para muitas pessoas chegou o dia da necessidade, o dia que não tem um pão bolorento no armário, que não tem um saquinho de qualquer condimento, nem para dizer assim, sobrou isso. E aí procura as pessoas que lhe eram mais chegadas, e elas dizem: não posso te ajudar. Às vezes podendo, mas a palavra é: não tem para você. Procure outra pessoa, passe amanhã. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Senhor, eu preciso da tua intervenção. Tenha certeza que Ele vai intervir. Senhor, eu estou tendo necessidade quanto à minha saúde mental. Tenha certeza que Ele vai acalmar os seus ânimos. Senhor, eu não estou tendo condições de sustentar da maneira que eu gostaria a minha família. Esqueça a questão de luxos supérfluos, mas você gostaria de dar um pouquinho mais. Talvez trazer para a sua mesa o que você não tinha
na mesa dos seus pais. Esse é o sonho de muitas pessoas. E você pede e o Senhor o dá. Só pede que isso não suba ao seu coração como uma forma de orgulho, mas que reconheça que foi Ele que lhe deu. Ele é o único que nos ajuda nas horas de conflito. Não vá no conselho dos seus amigos. Não siga. Muitas vezes você vai cair no Salmo 1. São conselhos de ímpios. Amigo verdadeiro é Jesus. Ele é o único que pode nos ajudar na hora da provação, na hora da angústia. No Salmo 46, versículo 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você já teve o dia em que levantou, percebeu a quantidade infinita de coisas que tinha que resolver, botou o rosto entre as mãos e começou a chorar porque não sabia por onde começar? Você já recebeu uma notícia de que alguém na sua família está com uma doença terminal e que você não sabe a que médico recorrer, e você começa a ligar para os médicos de Campinas, de João Pessoa, de Recife, de São Paulo? Vamos fazer uma vaquinha para ver se manda para o exterior o melhor, o mais especialista dos médicos, vamos mandar essa pessoa. Seria tão mais fácil que você dobrasse os joelhos e pedisse ajuda àquele que está bem presente na hora da angústia, e que você chorasse sim, mas na presença dele, e que você se derramasse sim, mas diante dele, e que você confiasse sim na providência dele e não nos recursos. Nós temos inúmeros motivos para confiar no Senhor, e essa é a minha segunda e última parte. Versículo 6 diz: que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Eu já mencionei que Ele é o Criador, e Ele sabe perfeitamente como atuar para garantir a sobrevivência daqueles que Ele colocou sobre a terra. Você tem qualquer necessidade, busque ao Senhor. Qual é a sua necessidade? É de sabedoria? Tiago diz: fala com Ele. Além da sabedoria, Ele não vai passar no seu rosto. Qual é a sua necessidade? É tomar uma decisão, busque a orientação dele. Ele é quem tem o melhor conselho. Ele é o maravilhoso conselheiro. Qual é a sua necessidade? É se acalmar e conseguir finalmente esperar nele, ser menos ansioso, ser menos preocupado, ser menos nervoso. Peça que Ele traga essa tranquilidade ao seu coração. Confie nele, entregue todo o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele vai fazer. Nós percebemos que diariamente tudo de que necessitamos nós obtemos das suas mãos, pela sua graça e pela sua misericórdia. E o texto nos diz o seguinte: que Ele mantém a sua fidelidade para sempre. Diferente dos príncipes que são finitos, que são falhos, que não são confiáveis, ou seja, que não são fiéis à sua palavra, que podem dizer hoje e descumprir amanhã, que podem prometer hoje e nunca cumprir. Em Deus nós temos alguém em cuja providência nós podemos descansar, em cuja fidelidade é atributo abundante e imutável do seu ser. Deus é fiel hoje, foi fiel ontem, vai ser fiel amanhã, até o dia que você fechar os olhos Ele é fiel, e por toda a eternidade Ele será. E Ele nos agracia dia após dia com o que Ele mesmo reserva para o nosso suprimento, seja o pão de cada dia, seja a alegria que temos nele, seja a paz que só nós conseguimos ter, porque somente Ele pode nos dar. Meu irmão, você sabe o que é? No dia 30 de abril, exatamente às 7h39, você está dentro de uma igreja, escutando a exposição da palavra de Deus, sem ter medo que essas portas se abram e você seja alvejado por balas de rifles?
de submetralhadoras. Você está em paz, mas muitos não estão. Quantas guerras civis, quantos países sendo invadidos, quantos locais onde nós não podemos nem falar o nome de Jesus. Ele tem nos dado da sua paz, e o que temos feito com ela? Temos agradecido, temos aproveitado que estamos em paz e trabalhado para Ele. Reflitamos nisso. Versículo 7, ele defende a causa dos oprimidos. Todo julgamento sendo confiado a Cristo como mediador, ele vai executar em favor dos seus oprimidos e vai despedaçar os seus opressores. Com relação a isso, meus irmãos, eu não estou falando aqui que a gente agora vai sair processando todo o ímpio que ia atrapalhar a vida da gente, mas entenda o seguinte: crente se queixa muito de perseguição no trabalho, principalmente quando às vezes ele deixa de fazer o trabalho para evangelizar. Cuidado, horário de trabalho, trabalho, horário de folga, aí evangeliza, não perca tempo, mas faça o seu, porque depois você vai dizer: estão me perseguindo, e você não está trabalhando, você está dando motivo. Tenha o tempo, seja conveniente, e na hora certa, com a porta aberta, vá com tudo, com Deus na frente, com a palavra dele, mas muito cuidado. E as pessoas que falam que são perseguidas no trabalho dizem assim: eu estou sendo oprimido, aquele meu patrão não deixa que eu fale de Deus dentro da minha repartição, dentro da minha empresa. Pois é, quando de fato isso acontecer e você for perseguido, oprimido por alguém que não entende a sua fé, que não compartilha da sua fé, e você realmente estiver fazendo toda a sua responsabilidade, não precisa ir para os tribunais onde os ímpios julgam, não. Coloque diante de Deus a sua necessidade. É Ele que vai mediar essa causa a favor de quem está sendo de fato oprimido, e vai despedaçar o seu opressor, vai trazer paz ao seu coração, vai fazer com que a situação se desfaça, e você vai poder viver de forma bem mais tranquila, mas colocando na mão dele, não na justiça dos homens, porque ela, além de falha, vai ter como parâmetro aquilo que ela mesma estabeleceu, e não que Deus estabeleceu dentro da sua palavra. Se Ele defende a nossa causa, fiquemos tranquilos, Ele fará a justiça por nós. E o texto continua dizendo que Ele dá alimento aos famintos. Nas palavras novamente eu vou utilizar do John Gill, em sentido literal, Deus deu maná e codornizes aos israelitas famintos no deserto. Você sabe que isso aconteceu, não sabe? E sabe que inclusive quando esse povo tentou guardar no bolso, o que aconteceu? Estragou. Por quê? Porque eles não estavam descansando na providência e na provisão de Deus. Ele disse que todos os dias daria o suficiente para aquele dia, e que não faltaria. Não tem para que guardar, não, porque estraga. É o excesso, é o que vai fazer com que amanhã você não busque a Deus. Porque se eu guardei aqui no meu bolso, por que amanhã eu vou ficar esperando que Deus traga? Não, eu já estou abastecido, eu dei meus pulos. Não faça isso. Espere em Deus dia após dia. A cada dia basta, a cada dia o seu mal. Não tente fazer alguma coisa para melhorar o seu dia de amanhã, se você não sabe nem o que Ele vai trazer à luz. Mas entregue ao Senhor o seu dia de amanhã e deixe que Ele faça aquilo que Ele reservou para a sua vida. Ele alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixinhos. Lembre-se, foram 5.000 homens, mas ainda tinha mulheres e crianças, e do que sobrou encheram 12 cestos. Será possível que a gente não vai confiar que esse Deus vai nos trazer a feira básica do mês de maio? Não é possível. Será possível que eu não vou compreender que
mesmo com minhas dificuldades, eu vou conseguir pagar a Energisa, não vou cortar minha luz, que eu vou pagar para a Cagepa minha taxa de água, que eu vou conseguir pagar minha internet, porque no dia que eu estiver doente eu vou conseguir assistir a igreja lá de casa pelo YouTube. Deus não vai deixar faltar não, meus irmãos. Se ele pegou 5 pães e 2 peixes, ele fez tudo isso, o que ele não pode pegar o teu salário mínimo e multiplicar para que você não passe necessidade? Confie. 4.000 ele alimentou com 7 pães e alguns peixes, tudo isso estando aqui na terra. Num sentido espiritual, para aqueles que estão famintos, têm fome e sede de justiça, ele deu a si mesmo o pão da vida, e ele dá de sua graça, que é a água da vida. Ele lhes dá a comer do maná escondido e da árvore da vida. Ele lhes dá a sua palavra, o seu evangelho, que é leite para os bebês espirituais, mas é carne, é alimento sólido para homens fortes. E o salmista continua dizendo: o Senhor liberta os presos. Existem pessoas que estão presas por doenças, enfermidades do corpo, e nos seus dias aqui na terra ele libertou várias delas. Lucas 13, 11 e 12 mostra que Jesus curou no sábado, que não era permitido pela lei, uma mulher que andava encurvada e não conseguia endireitar-se, e isso havia 18 anos. 18 anos. Aos que são seus e que estão num sentido espiritual prisioneiros do pecado, não conseguiram se libertar totalmente das suas práticas pecaminosas, ele os livra do poder do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão da lei, e os leva a um estado de liberdade. Olha o que Isaías 61, versículo 1 nos diz: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Você tem tido problemas com o pecado? O Senhor te libertará. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Basta que entendamos essa palavra. Versículo 8, ele nos diz: o Senhor dá vista aos cegos. Era eu preparando esse sermão e lembrando da música de Alda Célia, o Deus do Impossível. Ele dá vista aos cegos. O Senhor a quem servimos e confiamos é hoje, 30 de abril de 2023, o mesmo que restaurou a vista de Bartimeu. Você crê nisso? É necessário que a gente traga aqui uma pessoa cega de nascença e ela seja curada diante dos seus olhos para você crer que Deus pode fazer isso? Não, né? A sua palavra já registrou, e pela fé nós sabemos que Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que quiser, com quem quiser, onde quiser, porque Ele é poderoso para isso. Mas Ele precisa fazer para mostrar que é Deus? Ele é Deus fazendo ou não. Ele é Deus me curando ou não. Ele é Deus te curando ou não. Mas é certo que Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para fazer com que aquele cego enxergue perfeitamente, em Full HD, 1080 pixels, qualquer uma das nossas transmissões. Mas mais importante, não é que ele enxergue em boa resolução uma transmissão, é que ele enxergue com boa resolução a verdade do Evangelho. Esse Deus é o mesmo que fez as escamas de Paulo caírem, fez ele enxergar o que é a verdade do Evangelho, da qual ele se tornaria um dos mais ousados pregadores. E Ele é o mesmo que pode fazer cair as escamas dos olhos daquele que você tem pregado para Ele e ainda não se dobrou ao senhorio do Senhor. A pessoa da sua família que você tanto ama e gostaria de ver no mesmo caminho que você tem trilhado, mas é dura de coração. O Senhor levanta os abatidos, aqueles que estão com as suas forças extremamente limitadas.
feridos na batalha da vida por circunstâncias das mais diversas, têm em Deus seu suporte e impulso para se levantarem e prosseguir no caminho que foi proposto por Ele mesmo. Tem dias que a gente está tão caído que a única coisa que a gente quer é ficar na cama. E se você deixar que isso aconteça, isso fica mais recorrente, é bem difícil. Vai ficando mais difícil você levantar, e mais difícil você vai se entregando. O Senhor é quem levanta os abatidos. Pela própria força a gente não se levanta, não mesmo. Pela força dos remédios a gente levanta o braço e descai de novo. Pela força do auxílio psicológico, da medicina, a gente levanta os dois braços e descai de novo. Pelo auxílio de Deus, a gente se põe de pé e anda de novo. Não importa quão abatido nós estejamos. O Senhor ama os justos, e estes Ele ama não porque haja justiça neles. Ele não olhou para você e disse assim: eu vou amar você porque você é justo. Até porque nós não somos nada justos. Ele não ama os justos por alguma coisa feita por eles. Nossa, o que Ele fez foi formidável, foi sensacional. Eu não posso fazer outra coisa a não ser amá-lo. Não foi assim que Ele reagiu. O seu amor também não flui da sua própria justiça por eles, porque Ele amou desde a eternidade. Ele não amou depois que Cristo morreu na cruz e imputou sua justiça sobre nós. Ele nos amou desde a eternidade e nos escolheu desde a eternidade. O amor dele não é condicional, ele é incondicional. Ele sofreu, Cristo sofreu pelos justos quando eles ainda eram injustos. Ele morreu por eles quando pecadores, ímpios e inimigos da cruz de Cristo. Versículo 9, ele diz: o Senhor protege o estrangeiro, o órfão e a viúva. Sustém o órfão e a viúva. Nós somos informados no Antigo Testamento da provisão que havia na lei judaica para os estrangeiros. A gente já meditou bastante em Ruth. Você vê que é uma pessoa estrangeira que chega em outra terra, e há uma lei que é exercida em relação a ela, para que as espigas que vão caindo no campo possam ser recolhidas. E ela era estrangeira e viúva, as duas coisas. Um exemplo maravilhoso de como aliviar o sofrimento de uma viúva nas circunstâncias mais desconsoladas, nós temos com a ressurreição do filho da viúva de Naim. Quando você tem ali Lucas 7,12, os órfãos encontram em Deus o Pai Celestial. Eu acho muito interessante que, trabalhando em escola, eu tenho muitos alunos que são cuidados pelos avós, porque os pais já faleceram. E o que mais me dói são os órfãos de pais vivos, os que foram simplesmente rejeitados. A mãe não quer mais, joga na casa de um, joga na casa de outro, vai para um abrigo. Então aí, né? O mundo diz que entregues à própria sorte. Eu diria, entregues aos cuidados de Deus, que uma hora atuará na vida deles, para que eles tenham um novo lar. Mas mesmo esses que já perderam seus pais, esses que foram rejeitados pelos seus pais, se eles tiverem a Deus, eles saberão que existe um Pai Celestial que nunca os vai desamparar. Eles saberão que esse Pai sempre estará presente. Eu escuto muitos relatos de pessoas que são extremamente ocupadas e que às vezes dizem assim: meu trabalho me impediu de estar no aniversário do meu filho. As circunstâncias da vida me impediram de estar nos momentos mais importantes da vida do meu filho. Ainda bem que ele tinha Deus, porque Deus estava presente.
Se seu pai não viu você recebendo o canudo da universidade, Deus viu e honrou o teu esforço. Se seu pai não esteve no momento que você contraiu matrimônio e era um dia feliz demais da sua vida, formando uma nova família, Deus está vendo e está abençoando aquele lá que está sendo feito, tendo Ele como centro. E por pior que tenha sido a experiência que você teve com o seu pai, se você tem a Deus, as boas experiências, as maravilhosas experiências que você vai ter com Ele, certamente substituirão da sua memória aquilo que você viveu de ruim com seu pai terreno. Porque o que importa é que eternamente você estará com seu pai celestial. É a Ele que você deve, em última instância, em primeira e última instância, satisfação de todos os passos da sua vida, porque é Ele que te sustenta. E Ele está conosco nos momentos bons e ruins. E Ele frustra o propósito dos ímpios. Ele dá vista aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, protege o estrangeiro, sustém o órfão, a viúva, e frustra o propósito dos ímpios. Se não bastasse fazer tudo isso, Ele ainda nos protege do ataque dos inimigos, daqueles que simplesmente olharam para nós e nos são contrários, como está registrado, por exemplo, em Gênesis 50, versículo 20. José responde a seus irmãos que estão se prostrando diante dele, se oferecendo como escravos, nos versículos anteriores. No versículo 20 ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Boa parte dos comentaristas compreende que o melhor entendimento seria não que Deus tornou em bem, mas o que eles intentaram para o mal, Deus sempre tinha intentado para o bem. Porque se a gente entender direitinho o que diz Romanos 8:28, Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam. Até a venda de José para os mercadores foi providência de Deus para que no final ele pudesse receber a bênção das mãos do Senhor. Não somente isso, para que fosse preservada a vida de muitos. O Senhor reina para sempre. Estamos terminando. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Também nisso Deus é superior aos príncipes. Eles reinam por um tempo, Ele para sempre. Eles no trono que sentam podem ser depostos a qualquer momento, mas o trono de majestade e glória no qual Ele se senta é para todo sempre. O seu reino é eterno. O nosso Deus é de geração em geração. Meus irmãos, como tudo isso é uma base sólida, é um fundamento da verdade no Senhor. Como isso serve para nos encorajar a fazer dele a nossa ajuda e a nossa esperança. E a minha oração nessa noite é que você saia daqui hoje mais certo ainda de que Ele é a sua ajuda e a sua esperança. Daí segue: louvai ao Senhor, aleluia. O salmo termina como começou: aleluia. Louvado seja o Deus em que nós podemos confiar, e que Ele nos abençoe, nos guarde debaixo da sua poderosa mão.